Olá pessoal, bom dia a todos. Ou se vocês estiverem assistindo de noite, né, uma boa noite, boa tarde, fiquem livres para assistir o horário que mais for fácil para vocês. O importante é vocês assistir, lembram disso. Eu sou o Matheus Hermann, estamos iniciando o segundo episódio da segunda temporada dos Valores Essenciais, onde a gente vai conhecer mais um casal empreendedor, que tem negócios juntos, negócios separados, mas o principal é entender a jornada, o CPF de cada um. Estou mais uma vez acompanhado da minha colega, Fabiola Deves. Por favor, se apresente. Bom dia, então, pessoal. A gente tá dando bom dia, né? Bem simpáticos os dois. Mas olá, pessoal. Então, muito bom tê-los conosco mais uma vez. Temos uma dupla maravilhosa aí conosco. Hoje um casal, né? E duas pessoas maravilhosas que a gente vai ter o prazer de conhecer a história, a jornada deles, a conexão dos dois e o quanto eles têm de empreendedorismo para compartilhar com a gente, de essência e de originalidade. E é um prazer tê-los conosco, Mari e Michael. Eu ia falar Michael, ia acertar, não ia errar, né? De primeira. De primeira, mas ele ficou com receio e achou que eu ia errar. E que seja um momento de bastante conhecimento e troca. Fiquem muito à vontade, tá? E poderíamos contar um pouquinho, então, sobre o empreendedorismo e fazer uma jornada deles breve? Perfeito. Vamos lá. Antes de passar a palavra para vocês, né? Então é um casal que eu conheço há bastante tempo, especialmente ela eu conheço há muito tempo, por consequência conheci o Michael, e hoje eles empreendem junto, na parte de tecnologia, programação, e o primeiro ponto, acho que é legal pegar o CPF, né? A Mari é programadora, desenvolvedora, num ambiente que é basicamente masculino até hoje. Imagina quando ela começou, mas daí eu vou passar a palavra para ela, e depois a gente vai entender como os CPF se complementam na vida, na carreira e no casal. Afinal de contas, né, Michael? Gosta muito de vender, conhecer, interpretar e a importância de conseguir vender ideias, né? A comunicação e as vendas. Perfeito. Então, passando a palavra para esse casal, Mari, apresenta um pouquinho da história da DM Web, que são muitos anos. Com certeza. Então, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui com vocês, trocando um pouquinho de ideia, conversando, né, a respeito das nossas histórias, né? Sobre a DM Web, eu iniciei há 15 anos. 15 anos. O Matheus controlou para falar datas, tu viu, né? Ele disse bastante tempo, mas é isso aí, tem que realmente contar. Eu preciso pegar nesse detalhe, agora em abril, então a DM Web fez 15 anos. Quando iniciou ali o processo, a minha ideia era justamente ter uma empresa, então, focada em desenvolvimento de sites, né? Na época, era o que nós tínhamos, né? Quando a gente fala 15 anos atrás de rede social, era o Orkut que existia. Assim, não existia Instagram, gente, desculpe, TikTok, nada disso. Era tudo mato, literalmente. E foi um grande desafio. Na época, também era nova, recém-formada. E tinha realmente aquela intenção de começar com um negócio, né? Vim com experiências trabalhando em outras empresas do mesmo segmento. Mas eu sempre tinha aquela ideia. Eu queria realmente entender mais o meu cliente, não simplesmente entregar alguma coisa, tá aqui o teu site, não. Eu sempre tive esse olhar um pouco mais delicado, tentando compreender qual era a necessidade dele para então estar trazendo uma solução. E foi aí que a DM Web nasceu, em meio a simplesmente chegar na empresa e dizer, olha, né, vou estar saindo, quero empreender, chegar em casa e dizer, mãe e pai, sair da empresa. Minha filha, por que tu fez isso? Eu disse, qualquer coisa que der errado, eu sei que vocês me seguram nesse momento. Então foi basicamente essa minha tomada de decisão e entrei para o empreendedorismo. O início foi aquilo, 2, 3 meses, receita zero, né? Mas fui indo atrás, colocando a minha cara, indo no comércio local, explicando sobre o que eu fazia, como fazia. Na época era tudo muito, né, muito amador, muito simplificado, mas realmente as coisas foram acontecendo, né? Inicialmente fazendo site para toda a família, né? Meu pai na época tinha um imobiliário, então o meu primeiro cliente foi meu pai, e ali eu fui adquirindo bastante experiência também, e obviamente fui ofertando o meu serviço e aos pouquinhos as coisas foram acontecendo. Então foi muito interessante assim, esse início, porque eu tive todo o apoio da família também, pra, né, depois que eu dei a notícia, eles não tinham muito o que fazer. Então vai, minha filha. Apoiaram. Veio aquele apoio.
E as coisas simplesmente elas foram acontecendo. E obviamente, né? Com o tempo também tu vai ganhando experiência, tu Muitos vai contatos, entendendo. né? Exato. E essa questão que nem o Matheus trouxe sobre, mulher na tecnologia. Quando eu me formei na graduação, fui a única, né, eu brinco, foi a primeira tecnóloga em sistemas para a internet da Fevale. Então, Fazendo história. Fazendo história, Desde o né? início, viu só? Sim. Exatamente. Então, tudo foi acontecendo, assim, as coisas foram acontecendo de forma muito natural, mas é aquilo, empreender é um desafio todos os dias, né? Com certeza a experiência faz com que tu realmente vá te acostumando com os altos e baixos, né? Aprimore, né, a jornada, Exato. né? Entenda as curvas todas, né? As curvas todas, porque quando tu olha para o empreendedor, tu pensa na ascensão, né? Muitas vezes tu perde aquela... Como é o caminho? E o caminho, ele tem muitas pedrinhas, né? Por aí. E a gente vai, aos poucos, então, se conectando, entendendo o que realmente faz sentido e vai Como precisa ser construindo. o comportamento em cada uma das fases da montanha, né? Eu costumo dizer, porque Exato. vai ter e precisa ser dessa forma, né? O crescimento precisa disso, né? E aí a gente começa a entender com o passar do tempo como a gente pode se comportar, né? Em cada uma das fases, porque não vai ser só ascensão, né? O empreendedorismo, a gente sabe que exige, tanto é que a gente sempre fala que exige muita coragem, né? Muita atitude, porque é exatamente por isso, né? Porque não vai ser uma linha reta, né? E muito estudo também. Isso, realmente tu lê muito, atualização, se atualizar o tempo inteiro. Na parte da tecnologia não tem nem o que dizer, Sempre, porque é o tempo inteiro vindo uma nova linguagem de programação, no meu caso, vindo a IA atualmente. Então, realmente, assim, são desafios sempre, mas é muito gratificante também quando tu percebe que os teus clientes, eles seguem teus clientes por 10, 12 anos e realmente eles vão te indicando. A DM Web, ela sempre teve muito foco com isso, né? Então, é uma boa relação com os clientes para realmente ter um trabalho contínuo. Até porque, pela tua fala, desculpa te interromper, Mari, deixou muito claro que desde o início tu não quis entregar um produto, né? Exato. Tu te preocupou com a dor do teu cliente, então logo tu faz uma conexão e consegue criar vínculo para permanecer na história dele, né? Exatamente. Porque no momento em que tu tá resolvendo aquela primeira dor, quando ele tiver um próximo problema, ele vai te procurar para buscar soluções para aquela próxima, né? Então, provavelmente clientes de longa data devem permanecer. Sim, até hoje, assim. Eu lembro dos primeiros clientes lá de 2011 e eles seguem muitas vezes... chamam para, inclusive, outras questões, né? Mariana, eu tô com dúvida qual é o CRM que eu vou estar contratando. Então, a gente vai fazendo todo esse trabalho também orientativo. Então, é bem interessante e é algo que realmente se prolonga, né? Os clientes te chamam já para uma curadoria digital, né? Exatamente. Afinal de contas, pegou toda a evolução das ferramentas, das tecnologias. É um grande desafio. Continuar atualizado em todos os mercados é complexo. Mas a tecnologia, ela muda todos os dias, né? Sim. Atualmente é uma atualização por dia de alguma coisa que aconteceu no mundo e a gente não viu. Né? A gente vai ter que descobrir como funciona, como não funciona, o que a gente vai estar fazendo. E nesse mercado a gente vem pegando assim, um pouco da história, né? O quanto o CPF tem que fazer sentido dentro do CNPJ para que a gente consiga vender, comercializar algo que a gente realmente acredita e tem facilidade, né? As vontades. E nessa parte de conseguir entender, interpretar ao longo dos anos, a gente tem que lembrar que a gente vende para pessoas, a gente se comunica com pessoas, né? E nesse bate-papo, que vai ser uma conversa bem leve, e a gente pegar vários pontos de vista, né? Daí entra outra persona, né? O Maicon. Na parte de atendimento, a visualização de mercado, vendas, relacionamento, mas antes disso, Maicon, CPF. Como é que tu chegou aonde chegou? Aonde está? Vamos lá, então. Olá a todos, primeiramente obrigado a vocês, é uma honra estar aqui com vocês hoje e contando um pouco da minha história já como empreendedor junto com a DM Web. Eu preciso contar alguns anos antes, então eu sou filho de comerciantes, cresci atrás do balcão, sempre falando com pessoas, atendendo a clientes o tempo inteiro e cresci nesse meio, né? Quando, depois dos 18 anos, eu queria trabalhar em outra área, queria fugir da área comercial, mas tinha... E hoje eu sou muito grato a tudo que aconteceu na minha experiência, porque tinha muito aquela ideia assim, não, tu não vai conseguir outra área, vai trabalhar no comercial de uma empresa. Sempre foi muito menosprezado. E com o tempo tu começa a entender que uma empresa que não tem venda, a empresa quebra, né?
E por já Vai ter essa deixar. experiência de família e tudo mais, comecei a evoluir muito rápido nas empresas que eu trabalhei. Então eu saí muito rápido de um assistente comercial para vendedor, para supervisor de vendas, para gerente de vendas, e assim eu fui crescendo. Os meus últimos 10 anos, antes de começar a trabalhar junto com a Mariana na ADM Web, foi como gerente de instituições financeiras. Então, eu trabalhei por muito tempo na Fundação Banrisul, trabalhei como gerente de agência no Cicobi. E, por último, quando eu vim aqui para Sapiranga, trabalhei na Cressol. O que é interessante quando tu fala diretamente em atendimento do cliente baseado em cooperativismo, né? Que eu considero isso uma experiência muito bacana. Todo o atendimento que nós fazíamos, e aí vocês já conversaram com o Jonathan, com a Tani, a gente entende que todo gerente de cooperativa, naturalmente, ele faz uma pré-consultoria com essas empresas exatamente para tentar entender qual é a necessidade que aquela empresa tem. E a gente fazia muito isso, né? Na empresa que eu trabalhei, na cooperativa que eu trabalhei em Gravataí, que era a minha cidade, nós fazíamos a visita, e nós já trazíamos um plano desenhado para essas empresas para que elas conseguissem ter um retorno melhor, um retorno mais positivo. E com isso eu comecei a também, em paralelo ao meu trabalho, fazer consultoria de empresas, fazer todo o trabalho aí de gestão para esses empresários. Então para mim era mais fácil porque indiretamente eu tinha esses contatos e comecei a fazer isso. Até o momento que nós decidimos casar, a gente já namorava aí há 2 anos e pouquinho, e eu larguei tudo lá para vir para Sapiranga. Aqui em Sapiranga, saí de lá, larguei. E era bem estruturado o que eu tinha lá. Baixei um cargo aqui, entrei como gerente de contas novamente, fazendo todo o trabalho de visita com o cliente. Então eu já não consegui conciliar com a parte de treinamento, de consultoria comercial, que era o que eu fazia lá. Acho que fiquei 1 ano, mais ou menos, aqui até o momento que não deu mais, né, amor? Porque o que acontece? Muita pressão. A Mariana, ela tem um conhecimento absurdo em programação, em desenvolvimento de site, desenvolvimento digital. Mas ela tinha um bloqueio, né, amor, de passar essa informação, apesar de fazer que nem tu falaste, Fábio, de ter o carinho, de fazer ali buscando solucionar a dor do cliente. A parte comunicativa, a parte de fazer o cliente entender, ela tinha mais essa dificuldade, que era uma dor que ela tinha no momento, porque ela já tinha todo o trabalho operacional. Então, para que ela conseguisse de fato chegar no cliente e fazer ele entender que era necessário muitas vezes para que a empresa dele vendesse mais. Porque hoje, se a tua empresa não está no Google, a do teu concorrente está. Né? Então, isso tudo é importante que o cliente ele entenda. E normalmente ele não entende, ele acha que só ter uma rede social é o suficiente. Só que ele não vai ter um catálogo de produto na rede social. A pessoa, muitas vezes, ela tá rolando o feed e ela não vai querer saber sobre isso. Só que quando ela vai buscar um produto de fato, ela vai no Google. Sim. Né? E aí, o que acontece? Por 1 ano que eu estava aqui na cooperativa, eu falava, tu precisa ter um comercial na empresa. Tu precisa ter um comercial na empresa. E ela falava, então vem trabalhar comigo, então vem trabalhar. Ah, essa foi a pressão. Sim. Eu não estava totalmente clara disso. E nós ficamos... Ela bem engraçada. Teve pressão. E nós ficávamos... E nós ficávamos nesse impasse. Eu falava que ela tinha que ter ali alguém para ajudar ela nas vendas e ela queria que eu fosse. Mas eu confesso 100%. Eu era muito covarde. Tu falou antes que tem que ter a coragem. Né? Tu imagina que nós tínhamos recém-casado, nós tínhamos recém-comprado uma casa nova, então nós os compromissos, vendemos as casas antigas, aquela coisa toda, nós tínhamos ali uma parcela alta de casa nova, nós estávamos colocando móveis para dentro de casa e tudo mais, então era necessário que nós tivéssemos a renda que nós tínhamos atualmente. Então a gente tinha aquela ideia assim, mas eu não posso largar o que eu tenho para arriscar. Por fim, depois de 1 ano, né? Acho que foi 1 ano, né? Depois de 1 ano, um ano e 1 mês ali, alguma coisa assim, eu bati na porta do escritório, cheguei e falei assim, não, então eu larguei, vamos começar a trabalhar junto. E nós tínhamos esse receio de quanto tempo nós levaríamos, né? Eu consegui fazer um acordo para sair da empresa, para que eu conseguisse ter ali o seguro, que não ia ser minha renda total, mas ela ia ter pelo menos mais alguns meses para que eu conseguisse organizar. E para nossa surpresa, a gente levou 3 meses para equiparar as rendas que a gente tinha.
E aí eu disse pra ele, viu? Viu? Eu tava certo. Sim, Pois porque... conheço essa frase. Exato. Porque o que acontece? Não, ela tá sempre certa, a Mari tá sempre certa. Só que o que acontece? Começamos aí, de fato, a buscar clientes e a apresentar exatamente esse argumento, porque a Mari, ela sempre falou de site, só que de uma forma muito técnica. E eu falava pra ela, o cliente, ele não quer saber a programação, o código, ele quer saber se a empresa dele vai ser vista. Isso aí. Né? E aí a gente começou, de fato, a colocar esse argumento, muitas vezes no WhatsApp, que a pessoa, hoje em dia as pessoas elas têm um bloqueio de querer falar. Então a gente buscava ali o melhor roteiro, o melhor script para conseguir de fato fazer com que o cliente entendesse. E aí, como eu já tenho todo esse know-how de treinamento de vendas e tudo mais, o cliente me mandava um áudio, eu mandava um áudio para ele, mandava escrito, eu mandava escrito. Se era objetivo, eu era mais objetivo. Se ele contava a história, a gente conversava um pouco mais. Então tinha tudo isso, né? Exato. É legal que basicamente juntou a fome com a vontade de comer, Exato. né? Queria crescer, queria expandir, tinha as ferramentas. Exato. E foi mágico, assim, porque quando nós fomos contabilizar, de fato, os 6 meses que a gente esperava ali, que era o tempo do meu seguro, a gente já estava ganhando muito mais do que era o que eu ganhava na cooperativa. Né? Sim, do que eu ganhava na cooperativa. E aí, acabou que daí pra frente a gente viu, não tem mais volta, é isso. E com depois aí a gente tá 2 anos? Quase 2 anos. 2 anos e pouco, trabalhando 2. junto. Nesses últimos 2 anos, nós já desenvolvemos produtos novos, então temos o nosso modelo de site por assinatura, que é um carro-chefe para a parte de sites, né? Que hoje nós conseguimos possibilitar que qualquer empresa, seja ela pequena, seja profissional autônomo e tudo mais, ele consiga ter um site profissional pagando pouco. Isso para nós aí é mágico, porque a gente consegue, de fato, é um propósito mesmo, porque a gente consegue ajudar empresas, né? Porque hoje as empresas elas ainda acham que elas vão pagar muito caro para ter um site. Ou elas vão buscar um site por IA e fica com cara de IA e fica muito antiprofissional. E a gente sempre fala, qual a imagem que tu quer mostrar? Né? Sim. E qual imagem tu quer passar pro teu cliente? Porque fica com algum erro de escrita, fica feio, não fica legal. A gente consegue entregar um site profissional, algo de qualidade, pagando muito pouco. Né? Então a gente sempre entrega todo um pacote para que ele consiga entender que a empresa dele é profissional, sim, porque o cliente ele não precisa saber que tu está pagando pouco. Né? E a gente fala, é um site por menos de um lanche. Ele custa menos do que um lanche por mês. E é um canal de vendas para tua empresa direto. E assim a gente chegou onde estamos hoje, né, amor? Exato. Com a DM Web. E com relação a isso também a gente abriu o leque ali focando um pouquinho mais no Start Now, que é o nosso modelo de assinatura, mas sem esquecer também dos nossos clientes de personalizado, né? Então, hoje vem um cliente com uma demanda específica, a gente também trabalha muito forte, e aí na parte do desenvolvimento, então realmente eu fico mais à frente, né? Cuidando um pouquinho mais do cliente, mas eu acho mais importante do que ele ter organizado a questão comercial foi que entrando na DM Web a gente conseguiu ter mais produtos para estar ofertando, com todo o know-how dele em experiência com vendas, treinamentos. A DM Web passou de ser tão focada também só no digital e a gente conseguiu ampliar um pouco mais o nosso leque de opções de produto. Sim. A gente está junto com o Sebrae também, agora já faz quase 1 ano que estamos bem alinhados com eles, então trazendo novas soluções para empresas que buscam, né, o que são organizacional, então análise do digital, a parte de vendas realmente, o comercial, como vai conseguir vender mais, né, organizar, estruturar, porque é aquilo, hoje a gente não tem só a parte teórica, a gente tem muito da prática. Então, realmente, trazendo toda a nossa experiência real e transformando os negócios dos nossos clientes. Sim, e hoje o Sebrae ele nos ajuda muito, porque como o nosso propósito já é conseguir fazer com que o cliente ele tenha algo mais profissional com um custo menor, digamos assim, acaba que ele subsidia muitas vezes esses projetos. Então, aí, seja mesmo análise de empresa, criação e desenvolvimento de processos comerciais, gestão empresarial, treinamento de equipes comerciais, a própria consultoria, aí seja cliente oculto, seja um treinamento comercial, seja o desenvolvimento da equipe comercial, então a gente consegue abordar bastante coisa. O próprio criação de e-commerce, né? Criação e desenvolvimento de e-commerce, sites profissionais, tudo isso nós conseguimos conciliar com o subsídio do Sebrae. Então acaba que para nós foi muito interessante a nossa parceria, a nossa sociedade, digamos assim, porque a gente trata isso assim, quem não trata a gente fala, nosso casamento ele é uma sociedade.
Nós temos reunião semanal e tudo mais. Então, nós conseguimos hoje fazer com que a ADM Web ela seja, de fato, um hub de soluções. E que é legal quando traz, né? O nosso casamento é uma sociedade, porque muitas vezes as pessoas se esquecem, né? Que todo casamento é uma sociedade. Sim. O pessoal brinca muito, não, aqui as coisas de família, as coisas de casa. É importante saber separar o momento, né? Final de semana, descanso. Mas a gente sabe que o empreendedor tem uma tendência de misturar tudo. E porque vive muito, né? Eu já vou te passar a palavra. A gente vive muito realmente coisas que a gente gosta, que a gente deseja. Então vira uma forma de prazer, de realização. Sim. Mas quando tu tem essa consciência, é mais fácil, né? Fazer concessões. Tu entende que durante uma fase, um período, tu vai falar mais de trabalho, de negócio e vai focar nisso. Outras esquece, bota na caixinha, agora vão viver só o casamento, só as férias, só o passeio. Isso é muito legal e diz muito da maturidade de vocês como sócios e como pessoas, né? Daí sim a evolução do casal. Sim. Mari? Exato, desculpa, eu tava Tranquilo. fiquei empolgada. Mas eu acho que é muito nos detalhes, que nem como separar. Gente, não existe separar. Onde a gente tem as melhores ideias é quando a gente fez uma viagem, tá num final de semana relaxando, caminhando. A gente tá caminhando, olha alguma coisa e pensa em fazer dinheiro. E daqui a pouco tu tem algum insight, conversa sobre, mas tudo de forma leve. Sim. É lógico que às vezes tem algumas decisões da empresa mais que difíceis, precisam de alguma Planejamento, seriedade. organização. Mas no mais, é realmente tu tratar isso como tua rotina. Não, é das 8 às 6, de segunda a sexta, que a gente vai tratar sobre a empresa. Não, muito pelo contrário. E a mesma coisa com relação ao casamento também, né? Então, eu acho que tem que haver uma harmonia entre as coisas para tudo ir fluindo de forma tranquila. Às vezes o pessoal nos pergunta, mas como é trabalhar junto? Né? E é muito legal. É muito legal. Com certeza nós tínhamos, vou falar por mim agora, mas quando a gente começou nessa, assim, foram doses diárias durante 1 ano e pouco para que ele realmente viesse a trabalhar, porque eu sabia do potencial dele. Eu olhava para ele e dizia, tu não te encaixa trabalhando CLT, tu não tem esse perfil, tu é de fazer, tu é de resolver, o teu perfil é extremamente empreendedor. E foram necessárias. Uma vez eu saí para jantar com uma amiga minha e eu disse assim, Tazinha, como é que eu faço para realmente, assim, para ele ver o potencial dele? E ela me falou uma frase que foi aquilo, assim, Mari, são doses diárias. E desde aquele dia, todo dia, eu falava para ele, tu precisa vir, tu precisa empreender, tu precisa sentir isso. Mas e se? Eu disse, a vida é cheia de si. E as coisas vão dar certo. Vão dar certo. Porque a gente precisa realmente acreditar que vai dar certo. Assim como a gente fez o nosso casamento dar certo, a gente vai fazer a empresa dar certo. E não tem plano B. É o plano A. Sempre o plano A. E essas coisas, elas foram acontecendo. Eu gosto da metáfora, né? Que o plano B é fazer o plano A funcionar. É isso aí. Exato. E quando tu tem isso como norte, tu vai focar em resolver. Nós dois somos muito resolutivos. Isso, acho que eu tô me segurando aqui pra falar, não tô aguardando o comentário. Te entendo. Mas eu acho que é justamente isso. Realmente os dois precisam estar alinhados e fazer aquilo acontecer. A gente gosta muito, e por isso que eu disse assim, é legal deixar vocês conduzirem, porque para quem está nos ouvindo, né, a jornada de cada um é individual, né? Sim. E a gente traz muito aqui nas nossas conversas que vem do perfil de cada um, né? Da história de vida de cada um, do modelo, né? O Matheus diz muito que a forma como a gente faz uma coisa, a gente faz todas as outras, né? A expectativa que a gente tem da vida, onde cada um tá indo, né? O propósito, né? A gente sente vocês falando, por isso que é gostoso ouvir vocês falando e os dois estão aqui se controlando, né? Porque os olhinhos brilham, né? Sim. Então a gente entende que vocês se conectam. Ninguém tá batendo ponto, né? Ninguém tá fazendo... Sim. por algo ou por alguém, é por vocês, dá pra sentir, né? E vocês se encontraram e conseguiram conectar esse jeito de viver, né? E é isso, esse mindset, né? Então, assim, não tem como ser diferente, a Mari diz. Tem, Mari. Tem, mas pra ti não tem, né? Então, são capacidades, conhecimentos, né? Habilidades e comportamentos que vocês dois encontraram, né? Em similaridade e fizeram isso, né? Efervescer, né? E é bonito de ver, né? E a gente... Capaz, pode ir lá. A gente gosta de falar assim, porque normalmente, isso a gente fala para as pessoas que nos conhecem e quem nos conhece de uma forma mais íntima, porque tu
consegue ver, tem muitas pessoas que em rede social tem um relacionamento maravilhoso, só que tu conhece aquelas pessoas e vivem brigando, né, e tudo mais. E quem nos conhece sabe que a gente tá sempre brincando um com o outro, a gente tá sempre falando de negócio e tudo mais. As pessoas, elas tendem a achar que o que mais acaba com o relacionamento é traição, é o financeiro. É o financeiro. É o ponto principal porque hoje, não, mas é o meu dinheiro, eu tenho dinheiro. Logo quando nós resolvemos casar, a gente pegou e falou assim, não, a gente vai fazer uma conta conjunta e essa conta vai pagar as coisas da casa. Né? Então, independente de onde vem o dinheiro, obviamente que depois o dinheiro começou a vir do mesmo lugar, mas a gente, muito antes de sermos sócios, né, amor, nós já éramos sócios na vida. Né? Então, aí o dinheiro era de uma única conta para pagamento das contas da casa. Obviamente que a gente tinha as nossas contas particulares, digamos assim, para salão, barbearia, aquela coisa toda, mas a gente começou a conciliar tudo isso. Né? Então, o que a gente sempre gosta de passar para as pessoas que nós conhecemos é assim, foca no casamento como uma sociedade, e não que tenha que ser sério, mas que vocês tenham que ter o mesmo foco, o mesmo objetivo. Se o casal não tem o mesmo propósito, cada um tá remando para um lado, tu vai ficar 2 anos, 3 anos, mas é evidente que não vai dar certo. Né? E hoje a gente acaba que nós remamos muito para o mesmo lugar. A gente sempre faz, como eu falei antes ali, nós sempre fazemos reuniões e nós tratamos isso com seriedade. A gente faz reunião para saber quais são os objetivos do próximo ano, do próximo semestre. Tá, o carro, esse carro aqui serve, não serve, por quê? Por quê? Não, então assim, qualquer decisão que nós tomamos hoje, seja ela uma decisão pequena, seja ela uma decisão que vai mudar a nossa vida, a gente coloca em pauta na nossa reunião para saber se de fato vai fazer sentido. O dinheiro e os investimentos são da família, né? São da família. Não é do A, do B, né? Sim, e a gente da família. E a gente vê que hoje em dia as pessoas, elas acham que isso é um absurdo. Não, eu tô casado com ela, meu Deus, eu queria saber do dinheiro dela, que isso é um absurdo. Não, mas ela dorme comigo todos os dias, eu tenho que saber o que ela tá ganhando para que eu consiga também equilibrar com o que eu tenho. Né? Isso não é um absurdo, isso é ser racional. É justo o contrário, né? Mas isso tem a ver... Juntos somos mais fortes, como é que vai ficar dividindo em casa? Isso. Mas é que isso tem a ver com o nosso momento atual de sociedade, né? Sim. Vocês se comportam dessa maneira porque decidiram estar juntos e ficar juntos. Sim. Né? É um casamento e vocês têm o objetivo, provavelmente, né, de envelhecer juntos. Nós, como sociedade, estamos tinha que ter pego lá. Eu só olhei pra ele aqui, tem, né? Muito bom. Esse vai ser um bom corte. Tem que ficar velhinho junto. Check. Mas nós, como sociedade, estamos tendencionando o individualismo. Né? E quando a gente valida a tecla do individualismo, daí não faz sentido compartilhar, né? E a gente ouve as pessoas falarem muito, cada um tem que ter sua vida e vivem momentos bons juntos. Isso não é um relacionamento, né? Porque viver momentos bons juntos não é um relacionamento. Daí tu tem outros nomes. Tá solteira dormindo comigo, né? Dormindo comigo, isso aí. Porque o relacionamento traz, né, essa necessidade, sim, de planejamento, de seriedade, de comunicação, né? Sim. A gente vê muito hoje como as pessoas estão com dificuldade, tu disse, dos clientes, mas a verdade no relacionamento é igual, né? Sim. As pessoas não conseguem mais conversar, né? Não conseguem dizer o que sentem, o que querem, onde vão. E aí surgem todos os outros problemas dos relacionamentos, né? Sejam relacionamentos de negócio, sejam relacionamentos, né, de casais. Então, essa decisão, e aí como é legal a gente ver a maturidade, né? O conhecimento e o propósito em comum. Porque a necessidade de planejamento vem para quem quer ficar junto, né? Exato. Porque vocês querem que dê certo. Exato. Vocês têm empresa, vocês sabem que se não planejar, vai dar errado. Vai a falência. O relacionamento é assim também, né? Vai Então, acabar. da forma como a gente faz uma coisa dar certo, a gente faz todas as outras e não tem outra opção, diz a Mari, né? Eu adoro ela. Não tem outra opção. Não tem outra opção. Plano A, A gente plano vai A. fazer dar certo. Mas vai fazer dar certo porque os dois estão indo pro mesmo lugar, né? O objetivo é o mesmo, né? E dentro dessa conexão, né, de vocês dois, se nós tivermos que citar, se vocês tiverem que citar aí valores que vocês entendem similares, daí do individual, né? Valores individuais. Daqui a pouco 2 valores de cada um. Olha, eu acredito assim, um dos meus valores é sinceridade, sem sombra de dúvidas. Eu acho que não há nada que me deixe mais chateada com relação a quando alguém duvida de mim. Então, assim, isso pra mim é algo que é inegociável. Assim, realmente, eu sou uma pessoa que eu
sou muito pelo certo. E realmente, assim, ter alguém ao lado... Agora começam as declarações. A gente faz. É o momento, coraçãozinho. Mas eu acho assim, ter alguém ao lado que realmente tá junto contigo e te mostra um mundo que tu não conhecia, até porque quando... Vamos lá, né? Vamos contar um parênteses. Um parênteses, assim, quando a gente se conheceu. Eu era extremamente individualista. Por quê? Porque eu fui me tornando assim. Porque eu não conhecia uma outra forma de ser. E o Michael, quando entrou na minha vida, ele sempre teve um lado extremamente romântico, extremamente carinhoso. E cara, eu realmente, no início, gente, eu não sabia lidar com isso. Sim, onde eu entro nessa história? Né? Como eu vou lidar com isso? Eu não sei. Eu era o meu mundo, era do meu jeito, é assim, né? O certo é certo, errado é errado, e não tem meio termo. E quando ele entrou na minha vida, ele realmente foi me mostrando muitas outras coisas. E automaticamente eu fui me acostumando, eu fui me permitindo ser cuidada. E isso realmente é um aprendizado, não é fácil. A gente sempre brinca, nós nos encontramos já maduros. E eu acho isso muito bom. Porque todas as experiências que a gente teve, tudo foi aprendizado. Mas a gente se encontrou muito na hora certa. Onde os dois, cada um tinha a sua vida, vivíamos muito bem, obrigado. Mas quando deu realmente a conexão, a gente viu que a gente podia ir muito mais longe. Né? Então, ele brinca que eu fui buscar ele, realmente fui. Busquei mesmo, né, Mari? Busquei mesmo. Sou decidida. Então, assim, realmente foi muito bacana. E eu fui aprendendo, né? E hoje em dia é aquilo, assim, eu adoro ser cuidada, adoro ser mimada. E é demais, assim, é muito bom compartilhar a vida com ele. Ele entrando na empresa também foram muitos desafios. Eu tive que abrir mão da empresa que sempre a Mariana decidia e organizava e tudo mais. E ele me mostrou que pode ser leve, tu não precisa decidir tudo sozinha. Antes nós falando, mas tu ficava com a parte mais técnica e eu tinha uma dificuldade em abrir mão de algumas coisas, porque vamos lá, foram muitos anos eu tomando as decisões. Só que, gente, sai uma montanha das costas quando tu não precisa decidir tudo sozinha. Parabéns. Tu tem alguém pra realmente Parabéns, sabedoria. Né, dividir as coisas. Dividir o peso, dividir a carga. E tu conseguiu confiar, né, Mari? Eu acho que isso é o bacana também nessa trajetória que vocês construíram juntos, né? Me fiz forte, eu era individualista, a tua fala, né? Demais. Calma, Maicon. Devagar. Fiz forte, era individualista, tomava todas as decisões sozinhas. A tua história foi assim até um certo ponto. E aí, quando chega alguém que te mostra algo diferente, primeiro aquela dúvida, não sei me comportar, né? Mas quero aprender, né? Mas muito mais tempo tu foi do outro modelo do que desse novo, né? Mas essa adaptabilidade, ela é positiva. Com certeza. E eu costumo dizer muito, eu e o Matheus, a gente conversa bastante sobre prosperidade, né? Sobre abundância, né? Aos meus olhos, isso é o prosperar, né? Quando a gente consegue baixar a guarda, né? Reconhecer que somando, tendo alguém... A gente, o Matheus disse parabéns, né? Agora no meio da tua fala, que a gente consegue acreditar e confiar ao outro parte da nossa história, né? E olha só que legal, e antes eu fiquei realmente segurando esse comentário para o momento que eu achava que ia se encaixar, o quanto a empresa prosperou. A tua empresa, né? A tua empresa de 15 anos, né? Hoje a empresa de vocês prosperou em 2 anos. 2 anos. Né? Porque tu com muito conhecimento, mas vem alguém de fora e te vê diferente, entende que tem algo para somar e a empresa faz... Uou, né? Então, assim, o positivo... Isso, pra mim, é o prosperar, né? Quando a gente consegue na vida pessoal, na vida dos negócios, né? E, naturalmente, o resto todo parece que flui junto, né? Sim. As coisas vão acontecendo. E que bacana o autoconhecimento de vocês, né? Dentro de cada um. E de fora, né? O Maicon olhando assim, ela pode mais, tu dele. E vocês confiaram, mais uma vez confiaram e soltou, né, Maicon? Exato. Sabe que a gente... Acho que o que norteia a gente, e não é assim, quem fala que é o amor, que, cara, a gente não tá numa novela, tá? O que é, vida real, bem, né, vida real. Vocês me conhecem, não, o Matheus, vocês me conhecem, mas o Matheus ele me conhece muito bem nisso.
eu sou muito objetivo e eu sou muito realista. A gente precisa ser, né? E se tu não tem admiração pela pessoa que tá do teu lado, nada acontece. Nada. E a Mariana, ela é a pessoa que eu mais admiro no mundo. Ela, assim, ela é inteligente, ela não soube falar ali, ela é inteligente, ela é disciplinada, ela é focada, ela vai aprender o que, se ela não sabe, ela vai buscar. Então, assim, eu sempre apostei todas as minhas fichas nela, da mesma forma que ela apostou em mim, né? Então, o fato de termos essa troca acaba que faz com que a gente consiga fazer o que muitas vezes a gente levaria anos, a gente faz em meses. Nós hoje... E a gente tem como base sempre a nossa casa, né, amor? Que a gente comprou a casa e a casa pelada, assim, sem nada dentro. E tudo que a gente tem, que a gente coloca como meta pra casa, por exemplo, que é caro e tudo mais, a gente coloca pro ano seguinte, quando termina o ano a gente já fez. Sabe? E aí a gente fala assim, tu viu quanta coisa a gente fez aqui, coisa que a gente botou dinheiro, porque a gente conseguiu trabalhar. Então, assim, o que acontece? Ter essa admiração entre nós, eu acho que ele é muito mais forte do que qualquer outra coisa. Porque a gente sabe que quando chega o final do dia, tu pode confiar naquela pessoa que ela vai estar com o mesmo brilho no olho do que tu, pra de fato fazer o que deve ser feito. Da minha parte, o que eu considero pra mim, assim, que são os meus valores, eu sou muito persistente e eu sou muito disciplinado. Porque desde que a gente começou a trabalhar juntos, desde que nós começamos a trabalhar juntos, nós tínhamos um objetivo e nós tínhamos meta. A gente, não adianta tu tá trabalhando para alguém, tu tá trabalhando numa empresa, tu tem meta, e quando tu vai trabalhar na sua empresa, você não tem meta. Então nós sempre desenhamos metas tangíveis para os nossos negócios e tem dado muito certo. Então nós sabemos aonde nós queremos estar nos próximos meses. E por que eu falo sobre a persistência? Porque, assim, eu não descanso. Foi que dia? Semana passada, eu cheguei do meu curso às 11 horas da noite, eu fiquei trabalhando até 1h. Né? Então, assim, não tem 6 por 1, 5 por 2, 7 por 0 e a gente procura mais um 8º dia para trabalhar. Né? É incrível então, assim, que o empreendedor tem isso, né? Sim. O foco total. Não adianta. E muitas vezes E não dói, né? Não. Pois é. Não, e assim... E a gente tem isso em comum, né? Muitas vezes eu fui descansar e a Mariana estava programando, né? Muitas vezes ela foi descansar e eu estava trabalhando. Então a gente tem isso em comum, a gente sabe se nós temos uma meta, se nós temos um trabalho para entregar amanhã, hoje só acaba quando terminar o trabalho, né? Então a gente tem isso em comum, eu considero que isso seja um case de sucesso muito forte nosso, porque a gente sabe que a gente pode não saber como vai terminar, mas a gente vai terminar. Né? E a gente Isso leva aí. muito isso, né? E é incrível essa questão da decisão de transformar o meu no nosso, né? Então, eu tive a oportunidade de acompanhar, né, por muitos e muitos anos, esses bastidores, e o quanto a gente tem essa educação social que cada um por si, né? Eu vou fazer do meu jeito, né, tanto na família, quanto nos relacionamentos, quanto nas empresas. E a gente percebe quanto divide, a divisão acaba enfraquecendo os negócios e as ideias. E a gente sabe que negócios com ideias fracas quebram, fecham. Então, a visão de médio e longo prazo na parte de tecnologia, de desenvolvimento, e o quanto a DM Web hoje é uma empresa de soluções tecnológicas, né, de serviços e produtos. E cada fase tem um perfil. A gente trabalha muito na consultoria, né? A tua origem te torna original. Vocês conseguiram potencializar a origem de cada um, pegar os diferenciais e potencializar daqui para frente. Tanto na história de tecnologia, quanto na história de relacionamento, de vendas. Porque o negócio, ele é humano. E cada vez mais ele é tecnológico. Então, eu acho muito curioso que na jornada de vocês, cada um tá numa ponta vital para qualquer negócio. Tu precisa ter um comercial, um relacionamento forte, e tu tem que ter a tecnologia organizada, definindo o futuro, porque a tecnologia muda sempre. E daí acompanha a Mari, né, há muitos anos, ela sempre vai se atualizando. E esse é o foco do negócio. O quanto a gente pode potencializar da nossa história, criando diferenciais que é impossível o mercado copiar a gente. Porque a gente está contando de memória. A gente está contando o que a gente fez, o que a gente viveu, não o que a gente sonhou. O sonho é bonito, é legal, talvez um dia dê certo. Não, a gente fez isso e deu certo. A gente fez aquilo e deu errado. E vamos continuar.
Vamos ajudar. Sim. Né? Qual é o plano B? Fazer o plano A funcionar. Esse aí. O próprio conhecimento, nós falávamos, né, essa semana em uma reunião também da empresa, que muitos buscam conhecimento, né? E hoje o conhecimento ele está acessível de N formas, né? Didática, enfim. A internet nos facilitou muitos acessos, né? Mas a vivência, a jornada, ela valida, né? Aquilo que a gente estuda. E isso, conhecendo a Mari um pouco menos, mas também tive a oportunidade de entender, assim, que é aquela pessoa que busca muito, mas que pratica, né? E isso valida muito a jornada de cada um. Valida muito, assim, eu costumo dizer lacra, né? Para o cliente, tu consegue mostrar que não é um discurso bonito. Tu consegue entregar aquilo para ele realmente que tu falou que daria certo, né? Que tu falou que poderia ser o caminho, né? Dentro dessa jornada de vocês dois, e a gente entende que a disciplina, então, foi um dos pontos fortes, né? Dessa conexão, do propósito, né? Dos dois no individual e depois, né? Combinando aí um modo de viver. Se vocês tivessem que dar dicas para as pessoas empreendedoras, né? E para casais, né? Que pode ser também com este olhar, dicas para dar certo, né? Vocês trouxeram várias falas que eu já poderia aqui resumir, mas eu não quero resumir. 2 dicas cada um aí que pudessem dar certo, pensando nos negócios individuais que vocês já tiveram, ou mesmo como, né, hoje estão trabalhando juntos. Eu acho que, assim, a primeira coisa é conversem. Não tenham medo de conversas, sejam elas difíceis ou conversas leves. Eu acho que o maior gap tá na falta de comunicação. Se a gente for ver no nosso início, é aquele início, tu tá conhecendo a pessoa, tu tá tentando entender a rotina. Se ele não tivesse tido conversas difíceis comigo, do tipo, baixa um pouquinho, amor, né? Eu quero te cuidar, deixa eu te cuidar. As coisas não teriam... Chucra! A Mari vou tinha pegar o ela tinha um lado muito pros forte. amigos e vou fazer um vídeo aqui. Então, assim, é uma coisa que realmente as conversas, elas precisam acontecer. Tu precisa ter paciência, né? Assim como eu também fui paciente com ele, mostrando o outro lado, né? O outro lado da moeda, assim, nem tudo, né? Não era tudo ruim, né, amor? Não era tão... Mas eu digo assim, é realmente, assim, a questão de confiança. Né? Ele tinha um pouco mais de dificuldade com relação de confiança. Mostrar, sim, tem muitas pessoas que são extremamente confiáveis. Então, assim, cada um tem a sua história de vida, tem as suas experiências. Então, tu ir trazendo isso. E realmente é só com a conversa que tu vai baixar a tua barreira e tu vai entender que a outra pessoa, ela quer teu bem. Ela não quer, não tá querendo estar do teu lado por ela querer teu mal. Muito pelo contrário, né? E se eu olho pra trás, assim, eu só tenho realmente a agradecer por ele ter entrado na minha vida, a gente ter construído as nossas coisas, ter alinhado os nossos objetivos, eu ter sido extremamente teimosa na questão de tu precisa sair, tu precisa ter a tua empresa, tu precisa vir e agregar na DMWeb para realmente a gente potencializar, conseguir construir o que a gente quer, porque eu via que ele de CLT, a gente tinha um teto. A gente não conseguia, limite, porque eu tinha um limite. Eu nunca tinha parado, e até trazendo aqui as dicas pro pessoal. Gente, não queiram fazer tudo sozinho, é impossível. Hoje eu reconheço, mas durante muitos anos quis fazer? Eu queria atender, eu queria programar, eu queria fazer o pós-venda. Chegava um ponto, eu tava exausta. No início do nosso... Né, ali eu tinha pego um projeto gigantesco. Gente, eu chegava na casa dele em Gravataí, eu chorava. De exausta. De exausta, exaustão, de né? cansada. Vai pro limite do limite. Porque por mais financeiramente que aquilo estava me sendo onerando, vantajoso, eu não conseguia. Né? Então, naquele momento também, eu tive que abrir um pouco mão da DMWeb. Então, assim, tiveram várias coisas. Então, assim, conversem. E ele chegou e disse assim, amor, Deus, tu tá no teu limite. E aí, quando a gente foi morar junto, eu disse, não, eu preciso tirar o pé lá, porque eu preciso investir no nosso casamento, eu preciso fazer dar certo. A gente vai morar junto, a gente vai começar uma vida a 2, então, assim, né, vamos alinhar tudo. Então, assim, gente, conversem. É isso, eu acho que isso vale pra sociedade, pra empresa, vale pra PF, não tenham medo, aquela conta, mas a conta é minha. O que a pessoa vai pensar? Que nem tem gente, meu Deus, gastei muito no cartão, não vou falar pro meu marido. Pelo amor de Deus, senta, conversa. A conta é nossa, né? De um jeito ou de outro, a conta é nossa. Esse é o ponto principal. Eu acho que essa é o principal. Assim. E dentro da tua visão, Maria, acho que é bem interessante pontuar, né, essa questão do relacionamento e da ajuda,
ajuda, né? O quanto, de um jeito ou de outro, o Maico estava sendo aí um conselheiro, um consultor, antes de ser sócio na empresa, né? Já era sócio na vida. Sim. E o relacionamento de vocês também tem um ponto que eu acho bem interessante, que é a questão do equilíbrio da saúde, né? De um jeito ou de outro, o empreendedor trabalha muito, mas vale dizer que vocês também treinam muito, vocês cuidam da saúde. Sim. E o quanto é importante ajustar, porque o corpo não suporta. Se tu focar só numa coisa, vai ficar doente, não vai aguentar. Então, acho que essa questão de equilibrar é bonito, a gente brinca muito, é legal, até parece que romance esse empreendedorismo, né? É muito bonito empreender, a paixão. Quem olha de Mas fora quem é olha de maravilhoso. fora, só que a qualidade de vida do empreendedor que acaba gostando muito, amando o que faz, a saúde perde muito. Sim. Porque tu acaba focando, é muito fácil, né? Focar numa coisa que tá dando certo, tá sendo reconhecido, só que quando a conta chega de saúde, cobra muito caro. Então, esse ajuste, né? Essas concessões de trabalhar e estudar, mas treinar, cuidar da saúde, manter os check-up em dia, porque sim, dá estresse. E o estresse não avisa que vai chegar. Quando ele chega, tu tem que estar minimamente saudável para suportar. Sabe que a Fábio falou antes ali, e somando com o que tu falaste agora, independente das profissões do casal ou do empreendedor, acho que ele tem que ter o que muita gente hoje acha que é errado, que é a ambição. E as pessoas, elas... Nossa, mas ele é ambicioso. Tá aí, qual o problema? Eu quero melhorar a minha vida. Né? E eu sempre acreditei muito no que a Mariana fazia. E muitas vezes, como ela falou, ela estava tão presa em coisas que ela tinha que fazer tudo sozinha. E aí eu já criava processos muitas vezes para as empresas que eu atuava lá de parceria. E aí eu... Tá, mas... Tu vai colocar uma pessoa aqui para cuidar disso, tu vai colocar alguém aqui. Não, mas aí se não der certo, não sei. Então ela também tinha aquele receio do se não der certo, por contratar alguém. Então, depois de muito tempo, nós começamos ali e a gente nunca perdeu essa ambição. Que é de, não, a gente vai conseguir, vamos buscar, então, parceiros estratégicos para que de fato nós consigamos fazer com que tenhamos mais retorno, e assim a gente foi, linkou seja com instituições, tipo a CDL, tipo a AGE que eu tô agora, tipo o próprio Sebrae, que a gente agora é parceiro, então nós fomos buscando também instituições nas quais a gente poderia estar mais presente na comunidade para fazer com que a gente tivesse mais visibilidade. E assim a gente foi trabalhando, foi dando muito certo, porque tudo hoje, vocês principalmente sabem o quanto é importante o relacionamento, né? E aí a gente nunca perdeu essa ambição. E o outro ponto é a questão do disciplina, tá? Porque aí, como o Matheus falou agora, nós acordamos 5h30, 6 horas, aí eu vou pro meu pedal, né, amor? Ou a gente sai do pedal e vai ler alguma coisa, e sai e já vai trabalhar, e não tem, por mais que nós não tenhamos horário, que nem quando eu era CLT, normalmente a gente começa mais cedo do que a gente começava, do que eu começava, e termina muito mais tarde. Essa é a realidade. Né? É a realidade. É o fato, a vida real. Sim, e se não vender no final do dia... é o teu bolso, não é o da empresa. Isso. Então tem tudo muito isso. Bom. Então, assim, a disciplina ela é muito importante porque tu precisa fazer todo dia o que tu se propõe a fazer. Porque depois, no final da semana, tu vai olhar assim, tá, mas e o cara que prometeu na segunda-feira que ia ter essa semana cheia fazendo isso, e tu não fez nada, tu vai se sentir muito mal. Então, tu precisa ter um acordo. Obviamente que nós estamos aqui sempre falamos do nosso acordo em comum, mas tu tem que ter um acordo individual, contigo mesmo. Tu tem que saber onde tu quer chegar. Então tem a tua camada, a tua fatia de responsabilidade que tu precisa ter contigo mesmo, porque senão não anda, não adianta outra pessoa estar fazendo 50%, tu tá fazendo 25%. Né? Vai ficar aí uma falta, pois não vai equilibrar. A balança vai quebrar, né? Então é muito importante que se você se propõe a crescer com alguém, ou mesmo crescer sozinho, tu faça o que for necessário e legal, né? Para crescer. De preferência legal, né? Dentro legal, da lei, pessoal. Dentro da lei. Para deixar claro isso. Então, para nós fecharmos as dicas, a gente poderia sintetizar em comunicação. Isso, né? Comunicação. Planejamento, acho que dá para vir junto ali, né? A Mari trouxe alguns exemplos. Ambição e disciplina. É isso aí. Só pra gente trazer pros nossos, né, ouvintes aí. E aí o Michael já foi falando, mas eu já tenho uma próxima pergunta pra deixar. Então eu vou conduzir aqui um ponto, acho que é bem interessante, né? A questão que o Michael trouxe da ambição. Sim. O quanto é importante a gente frisar pro público que é muito importante a ambição. Porque no tempos atuais se confundiu ambição com ganância. Eu ia falar. A ganância, sim, ela é
complexa, perigosa, porque tu quer, tu não precisa mais, Mede tu não tá esforços, nem aí, né? tu passa por cima de todo mundo. Isso é ganância. Ambição é fome. Ambição é ter vontade de fazer. Isso É mesmo. estar disciplinado, querer, eu quero mais, eu posso mais, eu tô com fome ainda. Isso é ambição. Então, o quanto a ambição ela é positiva, Sim. e a sociedade colocou, não, tu quer ser mais que os outros. Não tem nada a ver com ser mais que os outros. Tem Sim. a ver com conquistar, e conquistar com o nosso trabalho. É isso. Então, eu tô pagando o preço. Eu tô Sim. comprando com a minha vida, com o meu suor. Sim. Então, sejam ambiciosos. Busquem mais. E daí, para buscar mais, tem que estudar. Tem que trabalhar. E aí, o estudo, quando a gente fala, é o estudo de todas as formas. Seja no podcast, que nem vocês estão fazendo agora, assistindo podcast, lendo livro, escutando livro, seja numa faculdade, num curso. O estudo informal, ele é fundamental, porque não existe faculdade na tecnologia que nasceu ontem. Então, tu tem que acompanhar o que está acontecendo no mundo hoje. Não adianta só pensar, não, eu tenho uma faculdade, estou formado, já estudei que chega. É o início do fim. Quando tu para de estudar, quando tu acha que já sabe tudo, tu tá preparando a tua aposentadoria precoce, e Sim. muito precoce. Porque a tecnologia muda rápido, e quem não entende fica de fora, e não é nem que alguém vai te tirar. Tu não vai mais conseguir se encaixar, tu não vai mais ter assunto com as Não pessoas. acompanha, né? Naturalmente tu tá fora. Sim. E o ponto-chave de tudo isso, né? Que nada impacta mais no nosso futuro do que as decisões que a gente toma agora. Exato. Então, lembrem disso, porque a gente sempre vive no agora. Não adianta jogar para depois. Eu queria isso ter aí. feito ontem. Tu teve a ideia, tu acha que é legal estudar aquilo ali, bota o link, salva o link, bota nos favoritos, ou tem um tempinho agora, para agora e já vai ler, já vai estudar. Sim. Já vai ler aquele vídeo, podcast. Por quê? É conteúdo, é assunto para te colocar nas tuas redes sociais e falar com teus clientes. Sim. Aonde vem essa riqueza de conteúdo da DM Web, nos atendimentos? Estudo diário. Sim. Vocês falaram, ler, pedalar, correr, é disciplina? Sim. A disciplina mostra para o cliente, mostra para o mercado, muito além do casal daí. Sim. Porque se fosse um casal que não fosse tão disciplinado, não estaria onde estão. Sim. Ah, então eu posso emular eles e copiar algumas características. Isso sim, legal, mas por quê? Porque faz sentido para vocês. Sim. Agora tem que adaptar o que faz sentido para as outras pessoas e aplicar nas suas vidas. Sabe uma dica que é bem legal, que muitas vezes no início eu colocava nas notas do celular. Perfeito. Só que nota tu não abre com frequência Não. para olhar. Então faz um grupo. Faz um grupo contigo mesmo no WhatsApp, porque o WhatsApp tu abre a cada 5 minutos, todos os dias, o dia inteiro. Então faz um grupo contigo mesmo e coloca Fixa. ele, fixa ele, e ele bota ali ideias ou bota qualquer coisa do tipo. E tudo que tu for lembrando, manda um áudio pra ti mesmo. Porque às vezes tu manda por escrito, e no escrito tu não vai pegar a vontade, a emoção daquele momento. É verdade. Manda um áudio pra ti mesmo. Tu vai ouvir aquilo ali e tu vai, ó, tem uma ideia de negócio aqui, eu tenho uma ideia pra fazer alguma coisa na minha empresa. E assim tu vai sempre escalando ali ideias. Eu tenho grupo de ideia, a gente tem grupo junto de ideia. Quando Legal. a gente manda ali, a gente tem grupo de postagem, tem grupo de ideia, tem grupo de, sabe, de produto. Lembrou de alguma coisa, a gente manda. E isso é mais um diferencial. A gente tem isso entre nós. Tem a nossa conversa, mas que não atrapalha a conversa. A gente tem grupo de roteiro, né, de atendimento. Então, assim, tudo que nós fazemos, tudo é muito planejado. Organizado. É organizado, também. sim. Isso aí é bom. E são ferramentas, né, Maicon? Eu costumo dizer isso e a gente traz isso no podcast em vários momentos. E eu ia voltar ali nas dicas que vocês trouxeram e eu acho que é muito legal a gente dividir isso com os nossos ouvintes, né? Se a gente fala que comunicação é uma dica, a gente tá chovendo no molhado, né? Sim, sim. É óbvio que comunicação é uma dica, mas o que a gente faz para se comunicar melhor? E aí o Matheus trouxe Bom. muito bem, né, e de forma evidente na fala dele, acessar conhecimento e praticar conhecimento, né? Então, comunicação é uma peça essencial, né? Um fator essencial para o sucesso de todos no individual ou empresas ou relacionamentos, sim. Mas e como a gente faz? E daí vem isso, né? Ferramenta. O como a gente se comunica melhor. Porque se comunicar e comunicar é importante. Se a gente perguntar para uma criança de 5 anos de idade, ela Sim. vai saber nos dizer que é importante, mas como se comunicar melhor. E acho que isso fica uma dica, então, que o Matheus trouxe, né? Para que as pessoas estudem. O Maicon agora conseguiu, de uma forma muito legal, também dar outra dica que é fixa, faz grupo, né? Manda pra ti. Nem sempre a gente consegue naquele momento estudar, mas tanto de comunicação, quanto de disciplina, de organização, acho que para todos que estão nos ouvindo, né? Não adianta saber.
a gente precisa praticar, errar, acertar. Sim. Faz a conversa difícil, vai doer mesmo, né? Nem sempre vai ser bom. Vai começar e não vai conseguir terminar. Mas a gente vai ficar insiste. pensando nisso Muitas depois, vezes. né? E avaliando o que realmente faz sentido pra ti, o quanto também tu tá disposto realmente a mudar, a se adaptar, né? Porque casamento, sociedades, tudo tu precisa realmente estar muito alinhado. Porque se cada sócio puxar pra um lado, não vai funcionar, vai ruir. Não tem como, né? Então, assim, outra dica, assim, que eu digo, sejam curiosos. Isso. Queiram aprender. Explorem. No momento que tu tá empreendendo, tu precisa estudar além da tua parte. Se eu ficasse focada na minha parte técnica, eu ia ficar programando Pro resto atrás da do vida. computador, não ia precisar ter contato com ninguém, ia ficar ali. Então, assim, sejam curiosos, né? Estudem sobre áreas diferentes, ampliem o vocabulário de vocês, ampliem o conhecimento de vocês. Porque no nosso negócio, na parte de desenvolvimento, trazendo um pouquinho mais pro meu foco dentro da ADM Web, eu falo com pessoas que são de diferentes meios. Nesses dias a gente aplicou uma consultoria em modelagem de negócios que era para uma cachaçaria. Né? Então, assim, o quanto eu tive que estudar Chegava sobre bêbada todo dia. sobre cachaça para realmente estar conseguindo trazer Se comunicar. ideias interessantes para o meu cliente, né? Era algo que eu não conhecia, não... Então, assim, realmente tu vai aprendendo. Eu acho que isso é o interessante. Realmente tu aprendendo coisas diferentes. Eu acho que é isso que traz o brilho no olho. Que realmente faz com que tu queira empreender, tu acordar todo dia. Porque o pessoal às vezes... mas empreender é tão lindo. Gente, é altos e baixos. É cada dia um dia. Tem dias que tu tem vontade de ir pra casa, deitar numa posição fetal e ficar lá. Sim. Né? Mas tem dias que tu pensa, nossa... Ou uma coisa que eu gosto de fazer é quando der alguma coisa errada. Abro o Google, o meu negócio lá e vou olhar os depoimentos dos clientes. Nossa, aquilo dá uma... Tu alimenta daí. Ou abre uma Dá um mensagem up. legal que um cliente mandou. Porque assim, nem todo dia tu vai conseguir produzir o que tu quer, ou vai ter os resultados que tu quer. Mas como é legal quando tu tem empresas, clientes que confiam em ti há anos e que realmente reconhecem. Às vezes às vezes tu não conseguiu te conectar da melhor forma com mas tem tantos outros, né? Então eu acho que é isso, sempre tentar buscar alguma coisa que acalente teu coraçãozinho naquele momento, né? Que tu consiga realmente... E nessa fala é muito legal, Mari, que a gente percebe assim, esse é um ponto comum entre todos os empreendedores que a gente conversa. O quanto tem essa clareza dos seus valores. Independente da fase da vida que o mercado, que o público tá criticando, tá reclamando, tá xingando. Tipo, isso é a opinião dele, isso é um recorte, é uma parte. Eu sei do meu valor, eu sei do que eu sou capaz, isso aqui vai... Daqui a pouco tirar um pouco da minha paz? Vai. Mas Natural. eu vou superar. Eu vou engolir seco e eu vou olhar que eu sei que o meu caminho é esse. E eu sei o que eu tô fazendo, eu tenho qualidade no que eu faço, no que eu entrego. A clareza, né, dos valores, porque tá muito ancorado daí realmente aquela questão do acreditar de verdade. Não é aquela acreditar na superfície, é acreditar na raiz. Exato. E isso aí que a gente fala das essências, né? Qual é a essência da pessoa? Qual é o valor principal para conseguir continuar, entre aspas, né? Mesmo quando tudo tá dando errado. O cara, que tá louco? CLT é mais fácil. Né? Vou ali 6 horas, bato o cartão e tchau. Tem férias, 13º. O pessoal busca o mais fácil, né? É legal fazer esse contraponto, assim, né? E daí jogando a conversa com o Michael, que ele teve essa carreira de CLT corporativa e o quanto o corporativo e, inclusive, os negócios que são das cooperativas, né? O cooperativismo já é diferente, porque tem uma pegada de educar o mercado junto, mas ainda assim tem regras, porque tem que ter uma regra para conseguir escalar. Diferentemente, quando tu empreende com poucas regras até um ponto. Até chega num ponto que, agora também tem que botar regras, porque senão eu perco o controle. Se não tem processo, não acabou. tô mais no dia a dia, né? Então, esse contraponto que é legal. Sim. Então, e a gente trabalha muito dessa forma. Quando nós começamos a trabalhar junto na ADM Web, a gente parecia que estava abrindo uma empresa nova, né? Porque a gente desenvolveu todo o planejamento de processo de quem ia fazer tal coisa. Eu não gosto de mexer em caixa, para alegria da Mari, eu não suporto. Meu negócio é trazer dinheiro pro caixa, mas não controlar, não gastar.
Então acaba que assim, a gente definiu muitas atividades, ela cuida da parte do financeiro e da parte do operacional de desenvolvimento. O meu papel é trazer cliente, é fazer reunião, é fazer networking, é falar com pessoas, é fazer negócio acontecer. Então hoje, e deu muito certo. Então hoje a gente tem toda essa estratégia nesse formato, né, amor? Eu trabalho muito falando com pessoas o dia inteiro, chegando no final do dia, às vezes eu quero só ficar em silêncio, assim, porque, né? Mas eu chego cheia de ideias. E ela chega cheia de... Como ela não falou com ninguém o dia inteiro, daí ela... Super te entendo. Então aí acaba... Então acaba que assim, nós colocamos ali, nós impomos quais são as atividades de cada um e tem dado muito certo. Então hoje toda a parte de desenvolvimento de sites personalizados acaba que, por mais que eu traga a reunião, normalmente eu deixo a Mariana conduzir, porque é algo personalizado exatamente para entender quais são as características que o cliente quer. Hoje nós temos grandes empresas aqui da região que tem sites personalizados conosco, né? Nós temos Altero, nós temos Pagel, nós temos outros clientes muito grandes. A própria CDL é nossa cliente de site personalizado também. Então essas empresas acabam que elas acreditam muito no nosso trabalho. São 15 anos de história aí focados no site personalizado. O nosso modelo de site por assinatura, e para você que tem uma empresa pequena, média, você é profissional autônomo, nós temos o Start Now, que é o nosso modelo de site por assinatura mensal. Então muitas vezes você acha que eu não vou ter condição de ter um site, porque eu tenho que pagar hospedagem, eu tenho que pagar SSL, eu tenho que pagar muitas vezes por um e-mail profissional. Hoje nós temos sites que iniciam na mensalidade de R$ 69,90 já com todas as ferramentas incluídas e com um designer fazendo, com um programador desenvolvendo o seu site. Então muitas vezes a gente não tem um site profissional por falta de conhecimento, porque não sabe que tem a possibilidade. E como eu sempre digo para os nossos clientes, se a sua empresa não está no Google, se a sua empresa não tem um site, o teu concorrente ele tem. E se o teu concorrente está, e eu vou procurar no Google quem que eu vou contratar? Vou contratar tu que só está no Instagram colocando um monte de foto que eu não consigo encontrar o produto, ou aquele que tem lá uma categoria, que tem os serviços e tem os produtos que ele sabe oferecer, o que ele oferece, para quem que eu vou buscar contatar? Quem que eu vou chamar? O cara que tem o botão no WhatsApp lá, ou tu que não tem nenhum link de contato? Então a gente sempre fala isso. O site ele é um canal de vendas muito forte, porque ele passa credibilidade. A rede social, ela passa personalidade. Tu vai ver ali a pessoa, o Luciano Hang, o velho da van, brincando, aquela coisa toda. Para isso serve Ótima a rede social, né? Porque ele muito brinca, anda de... Não tá no site dele, não tá no site. Ele Agora, se tu vai personaliza. querer comprar online, tu vai ter que ir no site. Então essa é a ideia, tá? Então assim, a gente sempre fala que o site por assinatura, esse nosso modelo do Start Now, acaba que ele ajuda muito. Hoje nós temos mais de 200 clientes de assinatura mensal. E vocês conseguiram criar uma trilha de produtos, né? Que é uma educação que tu consegue ajudar o cliente de fato, quando ele não tem um poder aquisitivo elevado, educar ele para ele crescer e daí sim personalizar. Exato. Isso acho que é muito interessante. E os clientes, eles podem sair do Start Now e partir para um personalizado de acordo com o crescimento dele, né? E aí a gente entra na parte mais de gestão, que entra, né? Toda a parte de modelagem de negócios, criação de processos empresariais, treinamento comercial, porque muitas vezes a gente fica preso naquilo assim, o dono da empresa ele sai, ninguém mais trabalha, ninguém mais vende, porque não tem um processo de venda definido. Então a gente também desenvolve, nós treinamos a própria equipe para fazer com que ela tenha um retorno positivo também muito maior, porque às vezes tu tem um produto bom e ele já vende, mas tu sai da empresa e não vende. O que está acontecendo? E muitos empresários não, mas eu sou muito bom, eu vendo muito. Tá, não, mas e quando tu não está na empresa, a empresa vende? Né? Então a gente sempre trabalha com a ideia mesmo de orientação, né, de conscientização e trabalhar para fazer com que de fato a empresa desse cliente ela tenha um retorno muito mais positivo. Potencialize o que eles já têm. Potencializa o resultado que eles já têm, porque assim, nós pela própria experiência, né? Nós Vocês vemos são como case disso, né? Então nós conseguimos também ajudar os nossos clientes aí a terem de fato um retorno muito maior. E o objetivo da DM Web hoje é esse, né? Sempre foi, mas hoje mais forte do que nunca, trabalhando com a parte de gestão, é isso. É fazer com que os nossos clientes eles tenham um retorno muito mais positivo. Né? Fazer com que as empresas sejam mais conhecidas na internet, fazer com que elas vendam muito mais. E assim a gente vai, né, amor? E é interessante pegar esse gancho, assim, indo num alinhamento de recados finais, mas aonde a gente encontra, pegar essas informações com vocês, entender como a DM Web, porque nessa tua fala que ficou muito claro, né, que a DM Web hoje, ela também atua na parte de educação, porque tu consegue educar o cliente na parte de tecnologia, tu consegue educar o cliente na parte digital, mas também tu tem o serviço de atendimento comercial, de vendas, né? Então esse processo, a gente encontra isso em qual site? dmweb.net.br.
Então, tu vai encontrar no nosso site dmweb.net.br. O Instagram é a mesma coisa, é @dmweb.net.br. Muito bom. E antes de passar a palavra para a Mari, assim, numa frase final, Maicon, o que tu diria para o nosso público que está nos assistindo, a importância do relacionamento com o cliente, com o mercado das vendas, assim, pegando o teu viés vendedor mesmo, Comercial. né? Comercial. Que o ponto mais importante da negociação, da comunicação, já que nós falamos bastante sobre comunicação, é a escuta. A gente fala da escutatória, né? Que tem Muito bom. A oratória tem a escutatória. O comercial, ele gera solução. Ele conduz o cliente para a tomada de decisão para que ele consiga tomar a melhor decisão. Você só vai conseguir chegar ao ponto de ajudá-lo na melhor decisão ouvindo quais são as necessidades. E muitas vezes nós vemos muitos profissionais que mal deixam a pessoa terminar de falar e já querem entregar uma solução. Então não tenham medo de parar, bolinha no chão, pensa, procura na caixinha aqui, ó, na tua mente aqui, qual é a melhor resposta, qual é a melhor solução para aquele cliente, independente do teu nicho, e aí tu apresenta a solução. No momento em que tu atropela o cliente onde ele mal terminou de falar, automaticamente tu mostra uma incoerência, tu mostra muitas vezes uma falta de preparo com relação ao teu trabalho. Então, o ponto mais importante da comunicação é a escuta. Entenda o cliente, escute o cliente e ajude ele com algo que realmente vai fazer a diferença na vida dele. Muito bem. E Mari, tu quer dar uma frase final aí da importância da tecnologia, do desenvolvimento, né? O quanto a gente sabe que as empresas deixam até que alguma coisa trava. Travou, caiu o site, congelou o site, o sistema não está respondendo. A prevenção é uma grande, digamos assim, um desafio para a maioria das empresas, né? Elas não se previnem, elas esperam dar problema para chamar... problema para socorro, mas isso é para tudo, né? A gente só procura o médico Quando quando alguma coisa realmente aparece. A gente não tem mania de fazer essa questão preventiva. É cultural, né? Então isso é para tudo, não é só na questão da tecnologia. Mas vai muito de encontro ao que o Maicon trouxe, né? De realmente... tu ouvir o teu cliente, né? Então, hoje, a gente trabalha, além da parte dos sites personalizados, da parte de consultoria, sites por assinatura, um viés muito forte da DM Web também é a parte de manutenção em sites, né? Trazendo um pouquinho do que tu comentou. Porque, realmente, hoje, assim, qual é a grande dor das pessoas? Nossa, meu site caiu, foi invadido, né? O servidor foi invadido. O que eu faço? Para onde eu vou? E o que acontece? Muitas empresas, elas contratam, às vezes, um freelancer. Não estou desmerecendo o trabalho de um freelancer, pelo amor de Deus. Tudo certo. Mas o que acontece? Na parte da tecnologia, esses profissionais acabam que eles migram, né? São aves migratórias, a gente brinca. Tu fala com ele hoje, daqui a 2 meses, mudou de número e tudo mais. Então, já muitas vezes aconteceu do pessoal chegar, assim, para uma reunião, Mariana, eu tenho essa demanda, eu tô com esse problema no meu site, o que eu posso fazer? Teve uma invasão, né? Independente do cenário... E me olhar assim, por favor, não me abandona. Eu já fiquei órfão 1, 2 vezes. Ou realmente ter tido experiências muito negativas. Então, obviamente, a gente traz toda essa experiência da DM Web de 15 anos com o nosso site, trazendo credibilidade, mostrando os nossos cases, que sim, eles podem confiar na gente, que a gente não vai sumir. Né? Mas é uma coisa assim que realmente a parte da tecnologia, ela é uma constante transformação. A IA veio para realmente revolucionar, né? O pessoal sempre dizia assim, Mariana, né, o site vai morrer. Isso eu ouvia há muitos anos atrás. Há mais de uma década. Há mais de uma década atrás, que eu ouvi assim, Mariana, o site vai morrer, vai vir as redes sociais, depois do Orkut vai vir outras redes sociais. E realmente elas vieram, mas assim, tudo tu vai te atualizando. Então a IA veio, a gente se alia à IA para realmente trazer uma solução efetiva para o cliente. E hoje a gente trabalha muito mais forte, muito mais do que desenvolver a solução, é realmente nessa parte consultiva. Então, de novo, aquilo que eu trazia lá de trás, né, do eu entender que o cliente queria, hoje em dia com muito mais experiência, porque às vezes o cliente chega, eu quero uma loja virtual, eu quero sair vendendo. Não, peraí, em que ponto tu tá? Eu criei o produto. Tá, então peraí, tu não tem processo. Vamos sentar, vamos conversar, avaliar o que tu realmente precisa, onde que a gente vai iniciar, vai ser vários processos, várias etapas para tu sim conseguir chegar no teu e-commerce.
por mais que eu queira vender a solução, eu não me sinto confortável em entregar para ele um e-commerce que vai chegar 2 meses, ele vai dizer Ninguém assim, conhece ele ainda. Mariana, não funcionou, teu trabalho não funcionou. E agora Né? Então, assim, tem uma série de coisas que precisam ser implementadas para que realmente ele tenha sucesso. Então, eu acho que é muito esse trabalho que a gente faz muito alinhado hoje. Hoje eu prefiro dizer não ou demitir algum cliente que não, né, não... Enfim, é a minha decisão, encaixa, assim, que não se encaixa no nosso modelo, da nossa valores, forma, né? E realmente trazer algo e crescendo com o cliente. Se ele veio através de um site no formato de assinatura e vendo o crescimento dele para, olha, agora realmente nós precisamos fazer um upgrade no teu site, trazer alguma funcionalidade diferente. Então, assim, eu acho que é muito, muito disso. Realmente tu entender, e de novo, sempre alinhando o nosso propósito, né? Tudo que a DM Web começou lá atrás e foi realmente fazendo toda essa parte de evolução, né? É legal perceber, né, que a questão que a gente fala tanto, né, o segredo, qual é o segredo do sucesso, da prosperidade, para a gente ter uma empresa forte, para a gente ter um relacionamento bom, adaptação. Sim. O quanto a gente precisa se adaptar ao longo da vida, seja nos negócios ou em casa, com a família, o relacionamento. As empresas existem há 15 anos, por quê? Porque ao longo dos anos a tecnologia se adaptou. Sim. O relacionamento se adapta, é 2, vira 1, é 1, mas tem que aprofundar mais, tem que entender mais, até que consegue... Sim. juntar Expandir, todas as ideias para daí conseguir expandir. Exatamente. Sim. E é muito legal ouvir essa adaptação de vocês ao longo dos anos e o quanto fica claro no mercado, né? Que uma coisa influencia diretamente na outra. Pensam, pessoal, se o mundo muda, como é que a gente não vai mudar? Exato. Olha tudo que a Mari, falando no case da Mari de tecnologia, o que mudou nos últimos anos. E o mundo todo mudou. Como é que a gente não vai mudar e se adaptar na forma de se relacionar com as pessoas, na forma de vender, Sim. mas principalmente, né? O quanto a gente pode acreditar para continuar crescendo, se desenvolvendo. Sim. E aí, de novo, é uma escolha nossa, pessoal, diária, né? Exato. Porque não adianta, a Mari pode escolher os 50% dela. O Mike tem que escolher os 50% dele. Isso. Daí vai dar o 100%. Não tem como um dos dois, não, eu escolho 100% para nós dois. Em algum momento vai ficar pesado. Sim. Isso vale no relacionamento e vale nos negócios. E por isso que a gente fala tanto, né? Conectar os valores à essência de cada um. Porque o pessoal brinca muito, valores essenciais, por quê, né? Porque os valores acabam vinculando a negócios. Mas o diferencial é a essência de cada pessoa. Esse é o ponto-chave, assim, gostei muito da conclusão de vocês. Fabiola, quer acrescentar algo? A gente vai fazendo fechamento. Quero, né? Quero, né? Agora eu vou tomar uma água, porque ela vai falar. Tô me controlando. Não, eu realmente estava ouvindo, né, as falas do Maicon e da Mari. A gente tem a oportunidade de também, em alguns momentos, compartilhar momentos, né, de aprendizado, de conhecimento extra, né, podcast. E é um prazer, inclusive, poder tê-los, né, na rede, né, de conexões que nós temos. E eu gosto muito de falar quando a gente fala dos valores essenciais, tanto que esse é um projeto que eu e o Matheus acreditamos muito, né, com a HRN, e a gente gosta de trazer pessoas aqui como referência, né, porque a gente está falando de negócios, a gente está falando de sucesso, a gente está falando de prosperidade, mas o mais legal, né, no meu ponto de vista, e acho que esse é o grande desafio nosso da humanidade, né, a gente sente que vocês são felizes fazendo o que vocês fazem. Né? E isso é um impacto que gera e ressoa, né, para todas as pessoas que interagem com a gente, amigos, família, clientes, né? Muitas vezes, inclusive, a escolha, né, do cliente por nós é por termos essa energia para compartilhar, né? O Matheus trouxe, vocês também trouxeram assim, de acreditar, né? E a gente tem isso como propósito, mas a gente percebe que a conexão dos valores de vocês com o propósito de vida, todas as atitudes que vocês têm, o milagre das 24 horas do empreendedor, né? De cuidar de vocês no individual, da saúde, de buscar conhecimento e conseguem, né? Sim. Que a gente acaba escutando de algumas pessoas, às vezes, eu não tenho tempo, eu não isso, eu não aquilo, eu não aquilo outro. Em nenhum momento a gente ouviu de vocês assim, não dá, não consigo, não posso, né? Então, esse modelo, e é o que a gente gosta muito de trazer para os nossos ouvintes, né? Cases que trazem, sim, atitude, coragem e que vocês são felizes no dia a dia. É todo dia fácil? Não. É todo dia barbada? Não, né? Vocês trouxeram vários exemplos, mas vocês são felizes e é uma busca do indivíduo, né? Que a gente passe por essa jornada, né?
conseguindo compartilhar tudo que a gente sabe, ensinando pessoas, fazendo com que as pessoas sejam felizes dos sonhos delas. Exato. Porque, de alguma forma, o que vocês fazem, né? Sim. Vocês ajudam as pessoas a buscar soluções e transmitem isso. E é realmente uma alegria tê-los aqui conosco hoje. Muito Alegria bom nossa. ouvi-los. Espero que vocês tenham inspirado os nossos ouvintes aí, que eles pratiquem muito e busquem muito conhecimento. Conheçam a DMWeb, né? Fica aí a dica também. E muito obrigada pelo tempo dedicado de vocês. E a meu último pedido, uma sugestão de livro de cada um para os nossos ouvintes. Eu começo? Eu tô lendo agora O Poder da Autorresponsabilidade, do Paulo Vieira. Eu ganhei esse livro do Fábio Rosa, que é professor de oratória. Eu tô lendo ele agora e é muito bom. Ele fala bastante sobre como não se vitimizar e sobre como tu assumir o teu papel em relação às tuas responsabilidades. Porque a gente conhece muitas pessoas que elas culpam o tempo, culpam o time, culpam a religião, culpam as pessoas e elas não assumem que elas estão errando, né? E esse livro ele é muito bom. Ele é um livro de autorresponsabilidade, mas é uma autoanálise para que tu consiga entender ali o melhor caminho. Eu tô gostando bastante dele. Então é O Poder da Autorresponsabilidade. Bom, e então eu vou para uma linha um pouquinho diferente, né? Que é a psicologia financeira. Eu já li ele, né? Tô lendo, eu adoro esse assunto, né? Como ele disse, eu sou O Caixa. Contábil. Contábil, então assim, eu sempre fui a moça das planilhas, né? Sempre extremamente organizada com essas questões. E eu acho que isso está muito alinhado também com o meu propósito, a questão de organização, de tu entender a nossa ambição, porque é aquilo lá, nós temos um sonho, a gente quer fazer determinada coisa na nossa casa ou na empresa, então como é que a gente vai chegar lá? Então tu ter isso muito, muito bem alinhado, então essa questão assim, o financeiro, e de novo, ganhar dinheiro é ótimo, né? Então assim, mas realmente tu saber caminhos, o que tu faz, como é que tu pode te organizar, como é que tu pode potencializar, vamos unir forças, vamos lá, né? Mas realmente assim, a gente sempre brinca, né? Vamos lá. A gente vai muito mais longe, né? Então, eu adoro ler livros relacionados com a parte financeira, como eu disse, a gente tem que ser muito curioso em diferentes áreas, mas essa é uma área que realmente me pega, assim, e esse livro foi muito bom, porque às vezes tu consegue ter pequenos insights que se tu aplica eles, tu vê um grande resultado no teu desenvolvimento, na tua produtividade, né, porque não adianta a gente ter um monte de plano e não executar. Então eu sempre fui uma pessoa que eu quero chegar lá. Qual é o caminho que eu faço? Vamos, escadinha, a gente vai crescendo por aqui. E sempre fui muito realista, né? Eu quero ver as coisas acontecendo. Eu não sou a pessoa que fico sonhando. Não, eu quero executar. Eu quero realmente fazer as coisas acontecerem. Então, fui dar uma dica. Tá acontecendo, né? Muito bom, tá acontecendo. Colocando literalmente em prática, né? Sim. Exato. Excelente, já conseguimos 2 dicas excelentes de livros que conversa diretamente com o que a gente falou o episódio inteiro praticamente, né? A importância de estar aprendendo todos os dias. Não adianta, eu já aprendi, eu já sei. Não, o que tu sabe é legal, mas vai mudar. Sim. Continua mudando diariamente. E pra gente acompanhar, então, essas dicas de conteúdo e como a gente falou tanto de CPF, né? Aonde a gente encontra vocês, qual é o arroba de vocês aí, pessoal e corporativo, daí eu já faço o fechamento e falo os arrobas da como gente. acharem melhor, né? Então, assim, o meu é no Instagram. Vocês conseguem me acompanhar no Instagram, no arroba maricefrim. Na DMWeb, então, é arroba dmweb.net.br. É só o teu, não é? Já tinha falado da DMWeb. O site. O meu é @MaiconBertol, tudo junto, Maicon com Y. Eu agradeço a minha mãe que resolveu colocar um Y no meio do nome. Um nome diferenciado. Um nome pessoal. diferenciado, porque Pra todo mundo marcar. escreve com I, né? Ah. Então, colocar Bertol, normalmente eu sou o primeiro que aparece, mas @MaiconBertol, Maicon com Y. Excelente. Fabiola, onde a gente te encontra? Então, @Fabiola_Davis. Tem o da mentoria que tá lá no meu perfil junto, HRN, né? HRN. Estamos todos juntos dentro da HRN Acha a também. gente fácil daí. Isso, dentro da HRN é o mais fácil de todos. Excelente. Pessoal, quero agradecer muito, né, vocês acompanhar o episódio. Tenho certeza que vão pegar vários insights e algumas possibilidades de como colocar no dia a dia a vida de vocês mais
prática, funcional, que é o nosso grande objetivo, conectar pessoas, conectar valores e mostrar todo dia um pouco mais de como a gente consegue empreender e conciliar, fazer concessões com os nossos valores, com a nossa essência, mas principalmente com tudo aquilo que a gente acredita. Eu sou Matheus Herman, vocês me encontram no @MatheusHerman, tudo junto. Solicito então que vocês acompanhem os nossos próximos episódios dos Valores Essenciais. No Instagram fica @valoresessenciais. Acompanhe todas as informações, assim como tem as informações no site da HRN, então, né, que é a nossa empresa que vem fomentando esse projeto, esse canal dos Valores Essenciais. O nosso muito obrigado, né, pela presença de vocês e a presença de vocês. Até o próximo episódio.